Manhã Diversa já está de volta, agora são 11 horas e 17 minutos e desenvolver a autoestima é um passo importante para atingir o bem-estar. O problema é quando escorregamos para o extremo oposto e caímos no egocentrismo e na busca pela perfeição. Por isso, vamos conversar agora sobre amor próprio, autoestima e narcisismo com a psicóloga Fernanda Souza Lima. Fernanda, seja muito bem-vinda à Manhã Diversa para a gente esclarecer a diferença entre essas palavras, né, e conseguir encontrar um equilíbrio. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, obrigada. Então, a gente vive num mundo, né, que a gente está constantemente sendo comparado com o outro, tentando atingir aí padrões de beleza impossíveis, e aí é preciso a gente nadar um pouco contra essa corrente, né? Então, nesse contexto todo, qual que é a importância da gente trabalhar no nosso amor próprio? O amor próprio, ele é um sentimento, né? Em relação à nossa dignidade, ao respeito que temos por nós mesmos. Ele diz do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Então, a importância de reconhecer esses nossos valores faz com que a gente caminhe pela vida mais livremente, mais levemente. Aproveite a oportunidade de estarmos aqui, né? Como diz a música, ninguém quer a morte. Então, ter essa leveza com a vida é a importância do amor próprio. Com certeza, porque a vida já é tão pesada, né? Se a gente não gostar da gente mesmo, então eu acho que assim, é um peso a mais, então a gente precisa de trabalhar isso. E amor próprio e autoestima estão aí ligados, né? Mas apesar disso, às vezes a gente confunde, são coisas diferentes. Tem como então, Fernando, você explicar um pouquinho pra gente essa diferença então entre amor próprio e autoestima? São termos correlatos, né? Correspondentes, apesar de serem diferentes. Como eu disse, o amor próprio ele está mais ligado ao sentimento, ele é um sentimento, e a autoestima, por sua vez, ela diz de uma qualidade, é a nossa avaliação em termos positivos ou negativos. A autoestima, ela pode ser desenvolvida, assim como ela é construída ao longo da vida, nós também podemos aprender e desenvolver a nossa autoestima com ações, né, no nosso dia a dia. E pra gente ter autoestima, tem que ter amor próprio e vice-versa? Não necessariamente, né? Porém, com o amor próprio fica mais fácil desenvolvermos os 4 pilares aí da autoestima. Existe um autor, Walter Rizzo, do livro Apaixone-se por Si Mesmo. Ele coloca que são 4 componentes importantes, 4 pilares para o desenvolvimento da autoestima, que são o autoconceito, né, a visão que nós temos de nós mesmos, o nosso pensamento a nosso respeito, né, a frase eu sou alegre, então é essa nossa visão. A autoimagem, que vai muito além da aparência, então é a percepção que temos de nós mesmos, por exemplo, a forma que a gente se veste, a forma que a gente se relaciona, a forma como falamos, a forma como nos comportamos. O autorreforço, que é a nossa capacidade de nos reforçar, de fazer o que tem que ser feito todos os dias e nos gratificar por isso, porque a gente também erra. Então é perceber que, apesar dos erros, a gente está dando um passo a cada dia. Então esse é o autorreforço. E a autoeficácia, que é justamente a gente conseguir realizar coisas, né? Confiar na nossa capacidade. Então, superar desafios, né? Resolver as nossas questões, solucionar os nossos problemas. Então, esses 4 pilares fazem com que a nossa autoestima fique mais regulada. E tudo isso pode ser desenvolvido. É o combo perfeito, né? E como a gente está em busca de realmente trazer essa leveza, esse autoconhecimento para o nosso dia a dia, como que a gente pode, então, desenvolver tanto a autoestima como também esse amor próprio? A partir desses 4 pilares, né, nós podemos, por exemplo, fazer um exercício que é muito interessante e simples, listar o que gostaríamos de fazer, o que a gente quer aprender. Então, listar isso e dali, por exemplo, tiramos 2 itens e começamos a implementá-los.
né? E com isso a gente percebe a nossa capacidade de fazer aquilo. Então, se eu quero começar a praticar exercício, se eu quero me tornar alguém mais inteligente, então pouco a pouco eu me proponho a fazer um curso, a estudar, a ler um capítulo de um livro por dia, o exercício, começo uma vez na semana, 2 vezes na semana, e à medida que nós vamos conseguindo atingir essas metas aí traçadas, a gente vai reforçando a nossa autoestima. Então, é prática e começar, né? Toda vez que a gente dá um passo, eu costumo dizer que a gente já não está mais no mesmo lugar. Então, a gente está indo sempre adiante. Não podemos também nos comparar com outras pessoas, porque mesmo essas pessoas que a gente admira, elas começaram do primeiro degrau. Elas, né, foram pouco a pouco aí alcançando até chegarem onde estão. Então, é aos poucos que a gente vai, é um processo, né? A psicoterapia ajuda muito, o acompanhamento psicológico ajuda nesse processo. Mas, como eu disse, tem exercícios simples que a gente pode começar a fazer, né? Listar as nossas qualidades, por exemplo, né? Reconhecer, nossa, olha como é que eu sou bom nisso, o que eu posso desenvolver também se eu não sou tão bom naquilo outro. Isso faz com que a gente perceba, né, as nossas dificuldades e caminhe em prol de quem a gente quer ser. Conseguir encontrar esse ponto aí que a gente se sente bem consigo mesmo é muito importante, mas aí tem o outro lado da moeda, ou talvez o extremo, né, a ponta extrema disso tudo, que seria o narcisismo ou o transtorno de personalidade narcisista. Você explica pra gente um pouco o que seria esse transtorno? O transtorno de personalidade narcisista é um padrão difuso de grandiosidade, seja em fantasia ou no próprio comportamento. Ele começa a dar indícios no início da vida adulta, e as pessoas, elas carecem de empatia, elas têm uma necessidade enorme de admiração. Mas para que seja diagnosticado como um transtorno, ele precisa atender a pelo menos 5 critérios, 5 ou mais critérios do diagnóstico, né, do DSM, que é o diagnóstico estatístico dos transtornos mentais. Então, atendendo pelo menos 5 desses critérios, aí sim a gente pode dar o nome de transtorno. Fora disso, não. Então, a grande maioria, assim, das pessoas tem somente traços, né? Porque a prevalência 6%, cerca de 6%, né, na população mundial. Então, assim, é pouco. A grande maioria de nós temos só alguns traços. É possível a gente afirmar, talvez, que o narcisismo ele é inerente ao ser humano, mas ele se apresenta aí com níveis diferentes, porque, querendo ou não, acho que o que move o ser humano é essa vontade de tanto ser amado quanto amar, né? E esse ser amado a gente acaba projetando coisas, enfim. E também esse narcisismo. Então, é possível afirmar que todo mundo tem um certo narcisismo, mas isso vai depender, né, do nível para realmente virar um transtorno e chamar um pouco mais, assim, de atenção para isso? Sim, de certa forma, sim, com certeza. Porque algumas características do transtorno narcisista, elas são exibidas em pessoas muito bem-sucedidas. Né? São pessoas determinadas, são pessoas ambiciosas, são pessoas que têm um foco muito claro. Porém, nessas pessoas assim, altamente bem-sucedidas, esses traços, eles não são disfuncionais, eles não são mal adaptativos, eles não são tão rígidos, eles são mais flexíveis, eles não afetam significativamente a vida da pessoa. Então, são pessoas muito, muito bem-sucedidas que apresentam essas características, sem dúvidas. E como que a gente pode fazer para identificar, talvez, que esse amor próprio pode estar passando um pouco do limite, talvez entrando numa zona aí, né, um pouco, né, que pode acabar se tornando prejudicial pra gente, né? A gente tá, talvez, aí, falando de amor próprio, mas querendo, talvez, que o outro reflita aquilo que a gente acha que a gente tem que ter. Como é que a gente identifica, talvez, que ali tá passando um pouco do ponto? Então, quando esse amor próprio, ele começa a afetar as relações pessoais e profissionais, né? A pessoa que convive, por exemplo, com alguém com traços narcisistas muito exacerbados, são pessoas que
sofrem bastante, porque o narcisista ele é muito insolente, ele necessita de elogios, de aplauso o tempo todo, então isso acaba prejudicando um pouco a relação. A pessoa não compartilha, não ajuda, né, é muito voltado para si mesmo, então a relação pessoal fica prejudicada. No âmbito profissional, da mesma forma, né? Então, quando compromete, assim, as relações pessoais e profissionais, é que passa um pouco do ponto, como você diz. No âmbito profissional, as pessoas acabam não tendo uma produtividade, né, muito alta por causa da exigência muito alta. Não suportam críticas, não suportam... o próprio relacionamento no ambiente de trabalho é complicado, então elas não têm uma produtividade bacana. Realmente eu acho que trazendo ainda mais para o setor pessoal, a gente está vendo aí essa geração, inclusive a minha e agora os mais novos, a gente está vivendo realmente uma cultura do se ame acima de tudo, né? E tem que ter aí um perigo, né? Um cuidado a mais, porque às vezes a gente acaba limitando ao que é a gente, né? Eu sou assim, ou o outro se adapta, ou não, porque eu me amo, eu sou desse jeito. Então, assim, a gente tem que abrir um pouco mais esse leque, né? E entender até onde isso faz bem pra gente, até onde a gente pode sim aprender com o outro, porque isso é uma construção, né? Então a gente vai para um rápido intervalo, Fernanda, e na volta a gente continua então esse assunto. E você aproveita, é claro, a gente quer a sua participação, envie sua pergunta ou comentário para o nosso WhatsApp. O número é 32 e o número é 999397416. A gente volta já já. Manhã Diversa de volta mais uma vez para você. Agora são 11 horas e 29 minutos. Vamos fazer contato então com a nossa redação para saber qual é a notícia de maior impacto dessa quarta-feira. Quem está lá é o Vitor Ferreira. Então, bom dia, Vitor. O que você traz de destaque para a gente hoje? Bom dia, Roberta. Bom dia, Mari, Fernanda e a todos que estão aí em casa assistindo a Manhã Diversa de hoje. A edição de terça-feira da revista Science, publicou 2 pesquisas que reforçam a hipótese de que o mercado de animais de Wuhan, na China, foi o primeiro local onde houve a transmissão dos humanos dos animais para dos humanos do coronavírus. Os cientistas encontraram um grupo muito grande de infecções por Covid-19 nos trabalhadores desse mercado logo no início da pandemia. Com isso, foi feito um rastreamento que indicou alta de casos nos moradores da região, o que indica que o vírus se espalhou primeiro dentro do mercado e só depois chegou na comunidade local. A revista que publicou essas informações é uma das principais referências científicas do mundo e é respeitada pelos profissionais da área. Com isso, a Science aponta que a hipótese de que o vírus tenha sido fabricado em um laboratório é improvável. O fato é que a gente ainda vai descobrir muita coisa, sobre o coronavírus, tem muita pesquisa para ser feita aí ao longo dos tempos, então é importante, no momento, a gente se cuidar, e respeitar a ciência, que a ciência ainda vai encontrar o caminho de dar respostas para a gente, não é isso mesmo, meninas? É isso mesmo, Vitor, é o que você falou aí, a gente manter aí, a esperança de que a gente vai sempre ter mais respostas e pensar que apesar de a gente já está em 2022, a gente está desde 2020 aí nessa luta, ainda é pouco tempo, A gente está vivendo isso há muito tempo, mas ainda é pouco tempo, E ainda vai vir muitas respostas aí da ciência, como você disse. E aproveitando, claro, a sua presença aqui, o que você traz para a gente de destaque do Diverso em Rede de mais tarde? Então, o Diverso em Rede de hoje vai trazer informações do panorama da nutrição em crianças e adolescentes do Brasil. Isso porque foi feita uma pesquisa que leva em consideração a alimentação dos jovens do país, desde 2016 até 2015 até 2021. O resultado mais agravante é que meninos negros são os principais afetados pela falta de nutrição aqui no país, com um contraste maior observado desde 2019. O jornal também vai trazer desdobramentos dos casos de varíola dos macacos,
que aqui no Brasil. A OMS apontou hoje que a situação é preocupante e que os registros podem estar sendo subnotificados porque não existem testes o suficiente para toda a população, né? Já passaram de 800 casos só aqui no Brasil, 818. O Ministério da Saúde diz que está em negociações com fabricações no exterior para adquirir uma vacina contra a varíola dos macacos aqui no país, então resta para a gente aguardar. Lembrando que essa é só uma prévia, né? Mais informações detalhadas vão estar disponíveis hoje à noite no Diversa em Rede, que é o nosso jornal, e você consegue assistir a gente pela TV, pelo YouTube e no nosso site, o diversa.tv, que tem sempre programação ao vivo por 24 horas. Meninas... É isso aí, Vitor. E ainda um pouco atrasada, mas ainda em tempo, queria parabenizar aí o Diversa em Rede, né? Toda a equipe, você e toda a equipe, porque ontem Diversa em Rede completou 1 ano de informações de muita qualidade, com um olhar aí diferente. Então, muito obrigada pela sua participação hoje e amanhã a gente te espera então com mais informação pra gente. E a gente continua o nosso bate-papo sobre amor próprio, narcisismo e autoestima. Quais as diferenças e como a exigência do auto-amor pode se tornar uma cobrança injusta com a gente mesmo? Quem está aqui ajudando a gente a responder essa e outras questões é a psicóloga Fernanda Souza Lima. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda e vamos continuar o nosso bate-papo, né? Porque no bloco anterior a Roberta já deu aí, né, uma introdução nessa questão, que é justamente essa cultura do self-love, né, do amor próprio, que é muito alimentado pelas redes sociais, né, e é uma coisa boa, né, porque a gente está vendo aí realmente é um movimento que nada contra essa corrente dessas cobranças sem realidade, né, fora da realidade que a gente vive, uma comparação constante com pessoas que estão ali vivendo uma vida que parece impossível e que muitas vezes realmente é, porque as redes sociais são uma fatia só da realidade e a gente fica tentando se enquadrar nisso tudo. Então, por um lado, esse movimento é muito bom para a gente realmente tentar tirar um pouco desse peso e entender que não é bem por aí. Mas, por outro lado, você nota, né, que com o crescimento dessa cultura do self-love, né, e do amor próprio, as pessoas talvez estão passando mais o ponto do que antes? Será que as pessoas estão perdendo um pouco do limite do que seria esse amor próprio? Até que ponto é bom realmente você ter esse amor por si mesmo? E até que ponto a gente tem que também estar aberto a nossas imperfeições e a melhorias? O reconhecimento, né, que somos humanos, imperfeitos, que erramos, é fundamental. Por outro lado, essas características que nos movem, que nos faz nos aproximar de quem a gente quer ser, né? E onde a gente quer estar. O que te faz que aproxima ou distancia de onde você quer estar. Isso precisa ser equilibrado, né? Não podemos esquecer que nós vivemos em sociedade e as pessoas precisam ajudar umas às outras. Nós somos seres interdependentes, né? O tempo todo a gente está relacionado e dependendo de alguém. Então, é esse equilíbrio que é o grande ponto, né? O outro extremo é quem realmente faz tudo para agradar o outro, não consegue dizer não e acaba esquecendo de si mesmo. Então, assim, o que eu sempre digo, é importante que você esteja do seu lado, que você jogue no seu time, que você esteja a seu favor. Porém, lembrando que tem o outro, que necessita também do seu olhar, do seu compartilhamento, da sua atenção, né? Principalmente os pares, os mais próximos, né? O seu núcleo familiar central, o seu marido, esposa, enfim, filhos. Precisa ter uma rede de ajuda também, não é só ficar voltado para si. A Mari, então, puxou, né, esse gancho com as redes sociais que realmente aí mudaram a nossa autoimagem. A gente vê ela de uma maneira distorcida, também exposta, né? A gente se expõe muito mais. E agora eu vou puxar um outro gancho. E, Fernanda, eu queria saber, na clínica, né? Você ali com seus pacientes no dia a dia, existem diferenças quando a gente fala de amor próprio, autoestima, homens e mulheres? Recentemente, uma pesquisa mostrou que apenas 3% dos homens brasileiros se acham feios. Então, os homens estão com a autoestima lá no alto e a gente não vê isso muito com as mulheres. Você também vê isso na clínica? Como que você vê essa diferença aí quando a gente fala desse tema, seja para homens, seja para mulheres?
Sem dúvida. As mulheres tendem a se cobrar mais, são mais autoexigentes, autocríticas. Em termos estatísticos também, né, no DSM, de 50% a 75% do universo sofre, né, com um transtorno narcisista, de personalidade narcisista. Então, ele é muito prevalente, muito mais prevalente no universo masculino. E eu penso que a própria dinâmica da mulher, né, os inúmeros papéis que ela exerce, o homem acaba exercendo um pouco menos, né, do papel, a maternidade exige demais, as questões domésticas, a beleza, e aí, né, a rede social vem chamando para comparação, às vezes com padrões irreais, com metas ideais que não existem. Então, a mulher acaba sofrendo muito com isso e se desgastando muito, né? Ela não consegue atingir, ela não, às vezes não percebe o quão valorosa ela é, o tanto que ela já percorreu, onde ela está, né? Então, eu sempre... Olha para trás, olha onde você está hoje, olha o que você já fez, percebe o quanto você já conquistou, né, onde você se encontra nesse momento, é um momento completamente diferente de um ano atrás, né? E aí trazer também para frente, né, o que você espera de si mesma daqui a 2 anos, 5 anos, isso está mais, o caminho que você está trilhando está mais perto da onde você quer chegar, da pessoa que você quer ser, né? Sempre esse equilíbrio aí, porque se a cobrança também está muito excessiva, o sofrimento também é alto. E aí, né, a gente conversou um pouco sobre esses 2 pontos, né, sobre a importância de encontrar o equilíbrio, de não se cobrar demais, mas também de não estar aberto, né, de se fechar completamente, porque se colocar acima de tudo e se fechar para o mundo ao redor. E aí, falando agora desse segundo caso, né, caso a pessoa perceba que talvez ela esteja passando um pouco do ponto nessa questão do amor próprio, né, e se fechando realmente, se colocando ali, né, chegando com esses traços narcisistas, o que fazer, né? Que dica que você dá para essa pessoa de talvez começar a adotar alguns hábitos, né, no dia a dia para conseguir encontrar esse equilíbrio? É importante ela se introduzir nos relacionamentos pessoais, profissionais, familiares, manter esses relacionamentos, aceitar esses relacionamentos, perceber as diferenças, reconhecer no outro as qualidades, né? Não só eu tenho qualidade, mas você também tem. Aprender a gente chama de regular, né, as emoções, os sentimentos. Então é exatamente essa dosagem, né, esse ponto de equilíbrio nas nossas emoções, na nossa comunicação. O próprio processo, né, terapêutico ajuda muito nisso. Baixar o nível de exigência, né, não ser tão exigente, aceitar melhor as críticas, aceitar melhor as falhas. Essas são atitudes assim, que no dia a dia podem fazer com que a gente não tenha isso tão exagerado. Essa mudança ela pode partir então da própria pessoa, mas às vezes ela está se achando tanto que tem que ser um amigo, alguma pessoa ali que convive que vai, né, falar, olha, calma aí, tô achando isso. Então, para quem convive com essa pessoa aí narcisista, o que ela também pode fazer, qual toque ela pode dar, né, para essa pessoa realmente entender que amor próprio e narcisismo são coisas diferentes? A convivência normalmente não é fácil, né? Mas a pessoa que está ali ao lado, ela pode ir sinalizando, né? Porque, lógico, em algum momento esse narcisista também vai falhar, ele também vai errar. Então ela pode sinalizar, olha, tá vendo isso aqui, não foi correto, a forma como você agiu, e a pessoa começar a perceber e a refletir sobre a sua conduta, né? E aí, dessa forma, ela vai começar a ter pequenas mudanças. Talvez seja difícil no primeiro momento que ela aceite, mas não tem uma outra forma, né? É quem está ali convivendo que vai mostrar que nem sempre as coisas são daquele jeito. Tem que ter paciência, né? Muita paciência, muita tolerância. As pessoas do entorno, né, sofrem porque o narcisista, ele é muito... Ele tem uma certa frieza emocional, ele não consegue dividir muitas coisas, os planos, então a paciência é fundamental. E equilíbrio também é tudo, né? Então, pra gente encerrando o nosso bate-papo, eu queria saber, existe um segredo aí pra gente ter uma boa autoestima e um bom amor próprio sem passar do ponto?
É segredo, né? Quem não gostaria de segredos? É a autoobservação, né? Eu chamo de automonitoramento. A gente está sempre questionando as nossas ações e tentando realmente melhorar. E aquilo que não tá bom, da listinha lá dos pontos a desenvolver, a gente começar a colocar em prática, aplicar isso, né? E vendo os nossos resultados. Então, é o automonitoramento, né? Se questionar realmente o tempo todo. E o acompanhamento psicológico é uma ótima ferramenta aí para ajudar essa pessoa a ampliar aí esse autoconhecimento, não é mesmo? Sem dúvida, faz toda a diferença, porque proporciona, né, ele é um facilitador, eu digo que é uma ferramenta facilitadora nesse processo. Fernanda, queria agradecer demais a sua participação hoje, foi um prazer conversar com você, porque eu acho que a gente precisa realmente ter um ponto de atenção, porque muitas pessoas estão passando aí, né, e confundindo amor próprio com narcisismo, com eu sou assim, aceitem ou surtem, então assim, não é muito bem assim que funcionam as coisas. Então, muito obrigada pela sua participação hoje. Muito obrigada, meninas. E você de casa não sai daí, porque no próximo bloco tem a finalização do Bora Rangar com a receita deliciosa de yakisoba que o chefe Arthur está ensinando hoje, então não sai daí.